Olá, meu nome é Eulaliene Moraes, eu sou consteladora sistêmica familiar na cidade de Caratinga, Minas Gerais e na cidade de Manhuaçu, também em Minas Gerais. E no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre uma dúvida muito frequente que a gente que é constelador sistêmico familiar, eu também sou psicóloga e essa dúvida ela também vem aos consultórios de psicologia e em todos os consultórios de outras profissões também, que é a dúvida do sujeito quando ele coloca excessos de expectativa em relação ao trabalho do profissional, né? Muitas vezes nós profissionais somos também responsáveis por implantar ou por alimentar esse tipo de dúvida, que é a dúvida de que nós temos a chave para solucionar o problema do sujeito. Então aí é importante que a gente tenha muita humildade. Dentro das constelações familiares, de maneira bem específica, a gente olha para essa questão da cura, do curar o outro, com um olhar bastante cauteloso, porque nós não podemos ter a pretensão de dizer que nós temos a solução para os problemas do sujeito. Então, dentro das constelações familiares especificamente, nós temos uma oportunidade nova, uma oportunidade diferente. Não quer dizer que é uma oportunidade melhor, tá? Uma oportunidade diferente de olhar para uma questão, de olhar para um adoecimento, de olhar para alguma dificuldade que a pessoa tem, de relacionamento, como se a gente estivesse usando uma lupa. É o que a Sophie Hellinger, esposa do Bert Hellinger, criador e sistematizador das constelações familiares, nos diz: olhar como uma lupa. Olhar como se estivéssemos segurando mesmo uma lupa em cima daquela questão, daquela dificuldade. Então o sujeito poderá, não é uma regra, poderá conseguir compreender as origens sistêmicas daquela dificuldade. E dentro da constelação familiar, a gente trabalha com 3 leis básicas, que eu já falei aqui em outros vídeos, que são as leis que, se elas forem desrespeitadas em alguma geração, elas podem influenciar ou serem causadoras destes desequilíbrios, dessas doenças, dessas dificuldades. Então, as constelações familiares é muito mais uma oportunidade de compreender. E quando a gente consegue compreender, a gente tira aquilo do nosso inconsciente e passa a tomar mais consciência, então seguir caminhos de cura poderão ser muito mais leves e até mais fáceis, não necessariamente, do que quando a gente não consegue compreender de onde vem, né? Então, constelação familiar não substitui nenhum outro tipo de tratamento. Constelação familiar não substitui tratamento com psicólogo, por exemplo. Muitas vezes a pessoa ela sai de uma constelação tendo grande compreensão sobre algo. Ela pode ter vários insights que poderão facilitar o tratamento do psicólogo, por exemplo. Talvez ela já está em psicoterapia ou talvez ela ainda não foi ao psicólogo. E a partir da constelação é como se a gente tivesse feito um primeiro movimento. Então imaginem ali uma fila de dominó, né? E a gente dá um empurrãozinho. Então esse dominó ele vai caindo, caindo, caindo. E esse cair do dominó são os possíveis insights que o sujeito vai ter, como se fosse um primeiro movimento em direção à vida, impulsionando ele a olhar para lugares onde antes ele não olhava, porque não podia, né? Porque não conseguia, sozinho, né? Então a constelação ela é uma oportunidade muito maravilhosa, mas ela não vem para proporcionar cura de cara na vida do sujeito. Pode haver cura sim. Às vezes a pessoa ela precisa de ter insights para que ela consiga fluir na vida com mais leveza. E às vezes a constelação ela vai proporcionar isso para o sujeito. Mas cada pessoa ela responde de uma maneira. É uma maneira muito leve de encarar as dificuldades que a gente pode enfrentar durante a nossa existência. Então o Bert Hellinger, que é o criador e o sistematizador das constelações familiares, ele quando olha para uma doença, para uma dificuldade, ele olha de maneira tão fenomenológica, tão observadora, que ele não pretende de forma alguma simplesmente banir o problema da vida do sujeito, exterminar a doença. Ele precisa e ele busca compreender o que aquela doença quer dizer para aquele sujeito, o que aquela dificuldade quer dizer àquele sujeito. Então, a gente precisa incluir as nossas sombras também. A gente às vezes quer incluir somente as coisas boas,
né? Mas a gente também precisa incluir as nossas dificuldades, os momentos onde a gente não consegue fazer algo, olhar para esse algo, incluir as nossas doenças, ouvi-las, o que elas têm a nos dizer. E assim a gente consegue crescer mais, né? Essa é a proposta das constelações familiares. Ajudar para que o sujeito veja, para que o sujeito escute aquilo que precisa ser visto, aquilo que precisa ser escutado, para que ele inclua aquilo que precisa ser incluído e que talvez esteja excluído. Então, gente, o trabalho multiprofissional, o trabalho multidisciplinar, ele é benéfico e ele é maravilhoso e ele sim trará para o sujeito várias ferramentas para que ele olhe para todas elas e possa tirar delas o melhor para que ele consiga seguir nesse caminho da cura, né? A cura é algo muito natural na vida do sujeito quando ele consegue fazer a inclusão daquilo que precisa ser incluído, quando ele consegue olhar para aquilo que precisa ser olhado. Então, não vamos colocar expectativas porque nós somos pequenos. Vamos com o coração aberto, porque uma constelação familiar ela só flui na vida do sujeito quando ele está aberto ao todo, que é muito maior. A mesma coisa acontece com a psicoterapia. Eu também sou psicóloga, eu atuo como psicóloga clínica, além de consteladora familiar, eu sou psicóloga clínica. E o sucesso terapêutico, ele também vem a partir da abertura do sujeito para aquilo, né? Assim acontece também no tratamento médico. Se o médico ele pede para o paciente fazer determinado tipo de regime, de repouso e ele não faz, aquilo irá comprometer a eficácia do tratamento médico. Acontece também nos dentistas, nos consultórios, nos dentistas também, e assim em todas as profissões. Então nós precisamos também internalizar a nossa autorresponsabilidade sobre as queixas que a gente carrega. Então, você que deseja conhecer um pouquinho mais sobre as constelações familiares, você pode me seguir tanto no meu Facebook quanto também no meu Instagram. Lá eu posto vídeos de vez em quando falando sobre algumas questões específicas que a gente consegue observar pelas constelações familiares. Também posto alguns textinhos que podem servir como momentos de reflexão, de internalização de alguma informação que talvez possa trazer ao sujeito um insight importante. E é isso. A dica que eu dou é: não vamos colocar expectativas demais. Vamos estudar, vamos nos abrir para que aquilo que possa vir fazer algo bom, trazer a nós algo positivo e que esse algo positivo ele possa ficar verdadeiramente. E é isso. Gratidão a todos.